Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Steven e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a filosofia de Neon Genesis Evangelion. Esse anime é aclamado por muitos e conhecido por temas complexos e tem muita coisa para se explorar nesse assunto. Então a gente vai tentar aqui dar um resumo e falar das coisas que nós achamos mais interessantes. Se você curte esse tipo de assunto, já não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Avisando, eu não vou me conter em dar spoilers aqui sobre Evangelion, porque eu posso ter que falar de momentos específicos e de coisas específicas para falar dos temas que eu quero discutir. Outra coisa, eu não vou contar os filmes do Rebuild of Evangelion, até porque não é isso que muita gente vai assistir, que a maioria das pessoas vai assistir vão ser os animes originais e os filmes, que é o que vai estar na Netflix, e é o que tem uma narrativa toda completa como um todo. Então a gente vai se ater mais a isso. Se vocês quiserem, talvez depois a gente pode até falar dos remakes e das aplicações filosóficas que eles têm, apesar de eu não acreditar que vai diferenciar muito do que eu tô falando aqui. Bom, começando pelo breve resumo da história para quem não conhece o anime. Neon Genesis Evangelion fala sobre esse menino chamado Shinja, que vive nesse mundo que é atacado pelos Angels, que são essas criaturas meio alienígenas, meio anjos, meio... é um pouco complexo dizer exatamente o que eles são. E os Angels só podem ser derrotados pelos Evas, que na verdade são Angels fabricados pelos homens fundidos com a alma de pessoas, geralmente com a alma das mães dos pilotos. Então por isso que cada piloto tem uma ligação muito específica com o seu Eva. E um dos pilotos, a Rei, é um clone. Na verdade ela é meio Angel, inclusive ela que funde o Angel Adão com a Lilith, que causa basicamente o fim do mundo, quase. Mas a gente vai chegar nisso um pouco depois. Pelo nome do anime a gente já começa um pouco dos temas que ele quer discutir. Neon Genesis Evangelion basicamente quer dizer o novo livro de Gênesis. Neon quer dizer novo em grego, Gênesis é uma referência clara ao livro da Bíblia, e Evangelion seria o livro. Então eles estão recontando o livro de Gênesis com mais alusões a sexo, mais referências às relações interpessoais do homem e robôs gigantes, porque faltou isso na Bíblia. Além do nome, Evangelion explode de referências religiosas. Muitas ao cristianismo, como eles falarem das muralhas de Jericó, ou as criaturas se chamarem anjos, Eva, Adão, todas essas iconografias, mas muito do que ele mais tira a base são de mitos judaicos e da Cabala. Cabala é um segmento religioso que busca a iluminação e o conhecimento. Ele tem vários adeptos, muitos deles da cultura judaica, mas tem alguns famosos que são adeptos disso, tipo a Madonna. Referências como, por exemplo, o sistema Medjay, que é o sistema que eles usam de computadores, os três computadores principais deles se chamarem Gaspar, Baltazar e Belchior, que são os reis magos que deram os presentes para o menino Jesus. Ou quando os anjos se reúnem para unificar a humanidade, eles formam o símbolo da árvore da vida, que é uma coisa que simboliza a Cabala. E essa coisa mesmo de unir a humanidade é um dos maiores preceitos da Cabala. Só que para eles é no sentido muito mais espiritual, de oração e de nos unirmos enquanto seres humanos e de buscarmos uma compreensão comum em um nível maior. No Evangelho eles levam isso no campo literal. E quando a Rei une os Angels, ela basicamente transforma todo mundo em uma coisa só. Nós estamos destruídos, basicamente todo mundo morre e viram um todo, um único, para acabar com os problemas da humanidade. Então ele está tornando literal esse conceito dessa união entre os homens. E por que os homens querem se unir aqui? Tudo se resume aos ouriços. Basicamente um dos temas mais discutidos em Evangelion é o dilema do ouriço, que é um conceito filosófico proposto há um tempo já, que compara nós seres humanos a essas criaturas que são cheias de espinhos. Então quando eles tentam buscar o calor de outro igual, eles ferem uns aos outros. Por mais que eles tentem se aproximar, eles não conseguem fazer isso sem se machucar. Isso é uma metáfora óbvia a nós seres humanos. Uma das coisas que mais vai permear Evangelion é o estudo sobre a interação dos seres humanos. Sobre como nós nos interagimos, como essas interações moldam a gente e como isso no final vai moldar o destino da humanidade. O Shinji, ele é todo moldado pelas interações dele. A interação dele com o pai faz ele não ter muito interesse pela vida, não ter muito interesse nele mesmo e não querer lutar pelos outros. A interação dele com os amigos depois, e de ver pessoas se importando com ele, ver a amizade tentando ajudar ele, e ver os amigos simpatizando com ele e entendendo que lutar contra os Evas só causa dor pra ele, então se ele não quiser, ele não precisa fazer isso, faz ele entender que as pessoas se importam e ele querer se importar com os outros. E por aí vai, as interações sempre moldam as pessoas, principalmente as interações paternais. Não só o Shinji, mas a Asuka também tira o valor dela em pilotar o Eva,
porque ela também não recebeu muito valor pelos pais, e todos eles se baseiam nas interações deles com os pais e com o resto do mundo para buscar o seu valor. E para acabar com todo o sofrimento que essa interação entre os seres humanos traz, vem essa unificação. Basicamente, todos nós nos uniremos e quebraremos nossos campos até que aqui é essa barreira entre cada um dos seres humanos que nos impede de nos unirmos. O AT dos campos AT, inclusive, vem de Absolute Terror, ou terror absoluto, que seria esse estágio em que nós não conseguimos nos relacionar. E no final é basicamente isso que acontece. Todos os humanos viram essa piscina, esse Uno, que também pode ser uma referência à sopa primordial da vida, que é a teoria que muitas pessoas têm de como a vida começou no mundo, nessa sopa, nesse caldo que era tudo que reinava sobre a Terra. Então basicamente nós estaremos voltando ao nosso estágio inicial e a Terra estaria tendo essa regressão, e no final tudo está nas mãos do Shinji. E aí a gente tem ele como essa figura que é capaz de decidir o que vai ou não acontecer, o que vai ser moldado do futuro da humanidade. E aí ele quase escolhe que nós fiquemos como esse todo, como esse E aí a gente tem o final do anime Evangelion, que a gente tem toda aquela discussão filosófica na cabeça dele, onde a gente começa a entender que se nós somos um todo, não existe individualidade. Então não existe ser humano, não existe humano. A gente precisa de delimitações para ter alguma coisa, porque se não existe nada, tudo é nada e não existe definição. No momento em que você define alguma coisa, você tem algo que é diferente do nada, mas também você limitou esse algo ele tem limitações para ele ser definido. E conforme você vai tornando as coisas mais complexas, você vai dando definições mais complexas às coisas, você vai tornando elas cada vez mais únicas, mas também cada vez com menos liberdades. Você tem que ter certas características para ser você. E para ser você, para você continuar sendo você, os outros também vão ter que ser os outros. E sempre vai ter um espaço de distância entre nós. Sempre vai ter esse dilema de nós não conseguirmos nos unir plenamente, de nós termos nossas diferenças e nossos espinhos que vão acabar causando dor uns aos outros. Mas isso, no final, é o que nos define como seres humanos. Se nós não tivermos isso, se nós fôssemos todos uma coisa só, não teria distinção e não teria humanidade. Então no final o mundo é destruído, mas o Shinji escolhe não participar desse mundo, que as pessoas continuam tendo as suas individualidades. A gente tem esse novo começo. O mundo antigo ele é destruído, sobra o Shinji e a Asuka, bem numa metáfora como se eles fossem esse Adão e Eva desse mundo que vai ser reconstruído, dessa nova individualidade, dessa nova busca do ser humano de se conectar, mas sem tirar o que torna ele o indivíduo. E aí no final a gente tem o Shinji e a Asuka como nesse novo mundo com essa liberdade. Inclusive tem a cena que é até debatida entre muita gente qual é o verdadeiro significado dela, que o Shinji ele tenta enforcar a Asuna e ela retribui ele com carinho, que é, eu interpreto pelo menos essa coisa dele tentando provar a realidade, tentando ver se essa interação é real, e ela mostrando que tá tudo bem, que eles vão ter que reconstruir esse mundo dessa forma. Tem outras alusões religiosas que eu acabei não citando, como por exemplo, na mitologia judaica existe uma crença que o primeiro ser foi Adão, mas ele não era exatamente um homem, ele era um ser de luz, como o primeiro Angel que causou o derretimento das calotas polares. Alusões ao dilúvio, que é como quando a calota polar derreteu e o nosso mar subiu. Alusões ao próprio livro do Apocalipse, como o Firewall sendo 666, ou como os mares ficando vermelhos. É basicamente um reconto desse apocalipse e desse ressurgimento da humanidade através desse entendimento de que nós temos nossas diferenças e que nós, para existirmos enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, vamos ter que vamos machucar uns aos outros, mas nós temos que entender e aceitar que isso é parte da experiência humana, simbolizado basicamente nesse final dele enforcar ela e ela retribuir ele com carinho. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo, espero que isso tenha esclarecido de alguma forma, ou dado algum norte para vocês entenderem. Como eu disse, Evangelion é um tema muito complexo e tem muitos caminhos filosóficos que eu poderia ter ido. Eu poderia analisar episódios específicos, interações específicas, porque quase todo episódio tem uma relação a algum filósofo específico, algum conceito religioso específico, algum conceito de relação interpessoal específico. Eles tiram coisas de religião, de psicologia, de sexualidade. Enfim, é uma coisa muito complexa, eu tentei dar uma resumida breve aqui sobre o geral do que ele é, mas se vocês quiserem a gente pode fazer vídeos mais específicos. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo se vocês não forem inscritos, de comentar, porque eu vou adorar os comentários de vocês sobre esse tema, de deixar o seu gostei, de compartilhar nas redes sociais e de seguir a gente. E é isso, fiquem com essa referência.